Olá, amigos dos sussurros dos mortos. Hoje nossos passos ecoam entre túmulos e covas. 4 relatos diferentes, mas unidos pelo mesmo palco. O cemitério, às vezes como lugar de memória, outras como palco de segredos que deveriam permanecer enterrados. Apague as luzes, ajuste o fone. E antes de começar, deixe nos comentários de onde você está assistindo, cidade e estado. Vozes no vazio. Histórias e relatos sombrios. Depoimento gravado. Meu nome é Ederlan Souza. Vigia noturno do Cemitério Municipal de Campinas, São Paulo. Registro feito em 15 de outubro de 2011. Se alguém ouvir isso no futuro, eu só quero deixar claro que não estou inventando nada. Eu estou falando para conseguir dormir sem ver flash até de olho fechado. Eu estava no meu plantão de sempre. Madrugada fria, garoa fina batendo no boné, aquele cheiro de terra molhada e crisântemo velho que fica impregnado no uniforme. Eram 3 horas em ponto da manhã, quando ouvi o primeiro estalo. Sabe aquele tec de lâmpada queimada? Só que não tinha lâmpada por perto. Em seguida veio um clarão rápido, branco, como flash de máquina fotográfica. Apareceu e sumiu atrás dos mausoléus do corredor 7. Fiquei parado uns segundos, tentando achar explicação. Poderia ser farol de carro, mas a rua não pegava aquele ângulo. Pensei em molecada invadindo para fazer gracinha. Só que outro flash veio. Tec. E eu juro que deu para sentir o calor da luz tocando meu rosto. Puxei o rádio. Base, aqui é o Ederlan. Tem movimento no corredor 7. Vou verificar. O rádio chiou, mas ninguém respondeu. Normal. Na madrugada, aquela antena dá umas falhadas. Fui andando com a lanterna baixa, varrendo o chão. Chuva transformou os caminhos de terra em um barro grosso, pegajoso, que gruda na bota e faz aquele ploc, ploc irritante. O vento passava entre as lápides, soltando um assobio fino. Parecia gente sussurrando meu nome, mas sério. Isso é coisa da cabeça quando a noite tá grande demais. No corredor 7, outro flash. Dessa vez, certeiro. Vi a silhueta de um cara magro, alto, segurando uma câmera analógica, daquelas pretas com alça de couro e um tripé torto. Ele não se assustou com a minha presença. Só avançou mais uns passos. Apontou a câmera para a esquerda, abaixou. Clique. O som ecoou pelo mármore como se fosse tiro abafado. Ei, amigão, aqui não é lugar para foto, não. Documento, por favor. O cara nem deu bola. Continuou como se tivesse cronograma. Foi aí que percebi que ele parava diante de túmulos recém-fechados. A terra lá ainda estava alta, escura. E em 2 deles estava remexida. Como sei? Eu tô falando baixo nessa parte porque me embrulha o estômago, como se alguém tivesse puxado a tampa e aberto de novo. Vai terra solta, marca de pá e... um braço. Um braço que parecia ter sido tirado parcialmente até a altura do ombro e depois empurrado de volta. Nada de sangue, nada de cena espalhafatosa. Só a violação mesmo. A sensação de que algo tinha sido reorganizado ali. Senti a garganta travar. Companheiro, encosta. Eu vou chamar a polícia. Ele só girou a cabeça de canto, como quem repara numa árvore. O rosto dele era pálido, o cabelo escorrido, molhado. E o olho, sem foco, como se ele olhasse através de mim. Apertou o disparador outra vez. Clique. O flash me cegou por um segundo. Quando a visão voltou, ele já estava se afastando entre as fileiras. Eu fui atrás. Escorreguei no barro, bati o joelho. Xinguei baixo. O cara andava rápido, mas não corria. Parecia conhecer o caminho. Parou diante de um terceiro túmulo. Nesse, a lápide tinha fita amarela de velório recente. De novo, ele calculou distância. Inclinou a câmera. Respirou fundo do jeito que fotógrafo faz antes do clique. Clique. Depois a câmera. Abaixou e com as mãos enluvadas, sim, enluvadas azuis, tipo hospital, começou a escavar com calma. Eu avancei dessa vez com a lanterna no rosto dele. Parado! Deita no chão, agora! Ele não discutiu, não ameaçou, não nada. Só correu. Mas correu como se tivesse ensaiado o trajeto. Dobrou à esquerda, passou pela cruz grande de ferro, sumiu atrás do ossuário. Eu ouvi só os passos espirrando lama e, de repente, silêncio. Cheguei no ossuário e só tinha o tripé. E um rolo de filme caído ao lado. Peguei o rolo. Minha mão tremia tanto que quase deixei cair. O cheiro de produto químico vinha forte. Mas talvez fosse só imaginação. Rádio de novo. Base é o Ederlan.
Invasão confirmada. Suspeito fugiu, peguei material. Acionem a polícia, por favor. Dessa vez a base respondeu. Ciente, guarde posição, e eu guardei. Com a lanterna girando em círculos, o vento levantando folhas de plástico de coroas velhas e os flashes ainda piscando na minha cabeça, como se a luz tivesse ficado presa nos olhos. O barulho de sirene demorou o que parecem 20 minutos, mas a essa altura o cara já era passado. A polícia recolheu o rolo, fotografou a área, ironia desgraçada, me ouviu meio por cima, e disseram que iam checar câmeras da rua. No dia seguinte, o delegado ligou pedindo que eu acompanhasse a revelação do filme. Fui. Curiosidade e medo caminham juntos, né? O laboratório era numa sala minúscula no centro. Cheiro forte de revelador. Relógio marcando 10 horas e 20 minutos. O técnico colocou as tiras contra a luz. E a sala ficou menor. As primeiras fotos eram do cemitério mesmo. Corredor 7, lápides recém-fechadas, marcas de pá. Aí começou a coisa errada. Em algumas imagens não eram cadáveres, eram pessoas vivas. Gente que eu reconheci. O seu Wilson que varria a parte velha. Uma moça que vende flores no portão, a Camila. Um motorista do caminhão d'água. Todos deitados no chão com olhos fechados, mãos cruzadas no peito, como se estivessem posando para o futuro. E o detalhe que me derrubou. As poses eram idênticas às dos enterros que eu tinha visto nos últimos meses. Até a dobra do lenço, a posição do queixo. Só que nessas fotos eles respiravam. Tinha vapor no ar, tinha pulso na garganta. Era a vida congelada. Do jeito exato que depois virou morte. Isso é montagem? Eu perguntei, a voz saindo falhada. O técnico não respondeu. Só balançou a cabeça, como quem não quer se envolver. O delegado pigarreou, botou as fotos numa pasta e disse que ia dar andamento. E eu entendi o recado. Melhor esquecer. Só que eu não consegui. 2 dias depois, o seu Wilson tropeçou na escada do ossuário e morreu. No velório, a família ajeitou as mãos dele do mesmo jeitinho da foto. Na semana seguinte, a Camila... Não gosto nem de repetir. Pegaram ela num acidente de moto e lá estava. O pescoço virado para o mesmo lado que eu tinha visto na imagem. Eu olhei para o delegado no enterro, e ele fingiu que não me viu. Voltei para o trabalho, me sentindo observado de trás da lente de alguém. Qualquer reflexo virava flash. Qualquer barulho seco me dava coceira no fundo do ouvido. Comecei a notar pequenos detalhes que antes passavam batido. Pétalas de flor formando linhas como setas, nomes repetidos em paredes diferentes, datas que coincidiam. E de madrugada, 3 horas, às vezes o vento trazia um tec tão claro que eu apertava os olhos de medo do clarão, mesmo sem luz nenhuma. Na outra semana resolvi fazer ronda mais cedo, antes das 2 horas e 30 minutos. Achei que se eu mudasse a rotina, o tal fotógrafo perderia o timing. No portão, um garoto vendendo café me chamou. Seu Ederlan, o senhor saiu nas fotos? Que fotos, menino? As do jornal. Falaram do invasor do cemitério. Disseram que acharam um rolo só com foto velha, sem ninguém. Gelei. Se as fotos do jornal eram velhas, cadê as outras? O delegado tinha guardado. A cidade inteira achando que foi vandalismo e ponto final, enquanto eu carregava na cabeça a certeza de que tinha alguém apontando uma câmera para o que ainda não aconteceu. Na noite do dia 15, minutos antes das 3 horas, meus passos me levaram de novo para o corredor 7. Não sei se foi curiosidade, coragem ou burrice. Parei em frente ao túmulo novo do seu Wilson. A chuva tinha dado lugar a um sereno que grudava no rosto. Foi quando senti, sem ver, aquele calor do flash nas bochechas. Não houve luz. Só o corpo lembrando da luz. Ouvi o clique seco atrás de mim, bem perto do ouvido. Virei num tranco, lanterna apontada. Nada. Só o tripé, de novo, encostado na cruz de ferro. E preso na borrachinha do pé, um papel fotográfico ainda úmido. Eu puxei com a ponta dos dedos. Não estava revelado, mas eu sabia o que era. Dobrei e enfiei no bolso sem olhar. Eu não conto isso para a polícia nem para ninguém do cemitério, porque sei como soa. Mas naquela madrugada, quando cheguei em casa, desdobrei o papel no banheiro, debaixo da luz amarela. A imagem não estava pronta. Só um vulto escuro central, braços cruzados. Eu reconheci o meu relógio no pulso do vulto. Reconheci a minha corrente no pescoço. E uma coisinha quase insignificante, a dobra do meu boné, do jeito que a gente ajusta sem pensar. Desde então eu não uso mais relógio e deixei a corrente em cima da cômoda. Troquei o boné.
E, eu admito, tenho feito a ronda em silêncio, para ver se engano o barulho do clique. Não tá funcionando. Se você trabalha de madrugada, se passa perto de cemitério ou se ouvir um teque seco quando o relógio marca 3 horas, faz assim. Não olha para trás e não tenta ver de onde veio a luz. Porque não é a luz que te encontra, é a foto. E quando a foto fica pronta, a gente só descobre a data depois. Eu ainda sinto o calor do flash perto do rosto, mesmo com os olhos fechados. E às vezes, quando acordo sem fôlego, tenho certeza de que alguém, em algum lugar, já me fotografou do jeito que eu vou ficar. Relato escrito por Ademar Nunes, ex-coveiro.local, Salvador, Bahia. Data do acontecido, 12 de setembro de 1998. Eu não escrevo por gosto, escrevo para tirar esse peso do peito. Trabalhei anos no cemitério do bairro, aquele lá em cima da ladeira, cercado de muro grosso e quiosque de flores logo na entrada. Naquele sábado, 12 de setembro de 1998, teve um velório que a cidade inteira comentou. Dona Lourdes Mota, senhora de família rica, partiu com um anel de ouro que parecia querer mandar mais que todo mundo na sala. Era um sol ovado grande, com pedras pequenas ao redor. Vi de perto quando a filha ajeitou a mão fria dela no caixão. O anel não cabia direito. Ficou preso na pele dura, como se a mão não quisesse largar. O velório correu com vela tremendo e café amargo. Eu e o Zé Pequeno, que Deus o tenha, ou não, fizemos o que sempre fazemos. Ajudamos a fechar o caixão, levamos até a capela, depois seguimos o cortejo. Enterramos no túmulo da família, no quadrante dos mausoléus antigos. Lápide de mármore, cruz de ferro já com ferrugem. Pronto, falei, batendo a terra final com a pá, mas nada ficou pronto. Quando o portão do cemitério fechou, por volta das 23h30, o vento da praia entrou fino, daquele jeito que arrepia a nuca. O vigia, seu Raimundo, foi rodar a chave das luzes do corredor e a lâmpada do ossuário deu um estalo. A noite ficou funda, só com o clarão da lua. Eu juntava as ferramentas quando o Zé encostou meio torto, com cheiro de cachaça e ideia ruim. Ademar, aquela joia. Tu viu, né? Vi. E vi o choro da família também. Deixa a mulher em paz. Em paz nada. Joia daquela não apodrece. A gente tira ligeiro e divide. Fiquei calado. Não por concordar, mas porque o nome da fome muda dependendo do bolso. E a minha, naquela época, se chamava aluguel atrasado. Disse para ele, se for fazer, eu vou junto só para não te deixar sozinho nessa besteira. Ele riu, aquele riso sem dente. Esperamos seu Raimundo terminar a ronda e sentar na guarita, de ouvido colado no rádio. Eu peguei as pás. Zé levou o pé de cabra e fomos por trás, pela fileira das mangueiras. O chão exalava um cheiro de terra molhada e flor velha. E não sei explicar um outro cheiro, doce demais, tipo calda queimada, que grudou na garganta. Chegando no jazigo, a lua bateu na cruz de ferro e deu uma faísca que não era faísca. Era só meu olho nervoso. Rápido, Ademar, abre pelo lado, sussurrou Zé. Tiramos as primeiras camadas. Argamassa rachada, caixão lacrado às 0h20. Eu perguntei uma última vez, Zé, tu tem certeza? Agora já é. Tu segura a tampa, eu puxo a mão, forçamos. A tampa cedeu num gemido de madeira molhada. Lá estava ela, Dona Lourdes, com aquela cara serena que os mortos às vezes usam para enganar. A mão do mesmo jeito, dedos finos, pele puxada, e o anel ali brilhando como se alguém tivesse acendido uma lâmpada dentro do ouro. Segura, disse o Zé. Ele tentou puxar, primeiro devagar. O anel não veio. Enfiou a unha por baixo, forçou, rangeu os dentes. Eu avisei, vai rasgar a pele. Melhor. Ele respondeu e escorregou o pé de cabra por baixo do dedo. Tudo foi rápido. O anel, numa última resistência, soltou com um estalo seco. A mão da morta mexeu. Não foi vento. Não foi impressão. Foi movimento. Como se cada tendão lembrasse da função e obedecesse. Os olhos abriram, turvos, leitosos, mas abertos. E a boca, que eu juro que vi costurada, abriu num muxoxo grosso e mordeu o antebraço do Zé com uma força que não é coisa de gente que já foi. Ai! Ele gritou caindo para trás, o sangue instantâneo, escuro. Eu paralisei. Não de covardia, de incredulidade. A mordida durou 1 segundo e acabou. A boca fechou, os olhos também, e a Dona Lourdes voltou à pose de retrato. Zé xingava tremendo.
Amarramos a camisa no braço dele. Fechamos a tampa torta. Cobri com o que deu e corremos. Na guarita, seu Raimundo levantou sem entender. Que diabo foi isso? Cachorro, Zé inventou pálido. Me pegou lá nos fundos, levamos o Zé para a emergência. Pontos, vacina, antibiótico. O médico perguntou como um cachorro morde com marca de dente tão miúda e tão funda. Zé não respondeu. Voltamos cada um para sua casa. Eu lavei as mãos, mas o cheiro doce queimado não saía. Dormi mal, ouviram? Porque dá para dormir e continuar acordado por dentro. 2 dias depois, o braço do Zé estava preto onde não deveriam existir cores. Um preto que subia pela pele, que parecia tinta encontrando veia. Ele enjoava, suava frio, a ferida nunca secava. Infecção, disseram. Reação, disseram. 1 semana passou, e ele piorou como quem cai num poço sem fundo. O rosto encovado, a febre falando sozinha. No 10º dia, o Zé morreu. Laudo? Complicações sépticas. Eu vi o corpo antes do caixão fechar. A mordida não cicatrizou. Em volta a pele estava como que necrosada, e tinha uma borda, dourada. Não era cor de ouro, era reflexo de ouro. Uma luz amarela batendo de lugar nenhum. Fiquei mudo no enterro dele. Seu Raimundo fez o sinal da cruz e comentou. Quem mexe com o sono do outro não dorme direito. Voltei para o cemitério com uma sensação de dívida. Fui até o jazigo da Dona Lourdes, já com as flores novas que a família tinha trazido. Toquei no mármore e pedi desculpa baixinho. Quando olhei para o nicho ao lado, o da família, aqueles que guardam retratos ovais e nomes gravados, eu vi algo que quase me jogou no chão. O anel, o mesmo, dentro de um relicário de vidro bem no centro, como se sempre tivesse estado ali. Eu conheço aquela peça, o sol louvado às pedrinhas pequenas. Reconheci a sujeirinha de metal perto da base. E ainda assim ele estava ali, semanas depois, sem que ninguém tivesse mexido no túmulo desde a noite do enterro. Perguntei ao zelador antigo, seu Genésio, se a família tinha colocado alguma lembrança nova. Nada, homem. Desde o sepultamento ninguém voltou. Só trocaram as flores ontem. Fiquei olhando para o anel. O vidro refletia meu rosto torto, e por um instante, juro que vi outro reflexo atrás do meu. Uma silhueta de senhora de olhos semicerrados, de boca que parecia costurada e não estava mais. Pisquei. Sumiu. O relógio da capela bateu 15h10. A brisa virou um sopro gelado vindo de dentro do jazigo. E o cheiro doce queimado voltou, leve, grudando na língua. Naquela noite travei as portas de casa, apaguei a luz e sentei na cozinha. Fiquei pensando no Zé e no ouro que não apodrece. Na mão que não queria largar. Na mordida que levou ele embora. Senti coçar no meu antebraço direito, onde a pele tinha um risco antigo de trabalho. Coçar. Coçar. Até que abri os olhos e vi, por um segundo, a marquinha fina de dentes ali, como se alguma coisa tivesse se aproximado enquanto eu cochilava sobre a mesa. Lavei com água e sabão. Rezei o que lembrava. Hoje, tantos anos depois, eu passo longe de vela de 7 dias quando o vento tá fino, e não uso ouro. Nem aliança, nem cordão de santo, ai de mim. Quando preciso atravessar a rua do cemitério, eu não olho para o lado dos mausoléus. E às vezes eu ainda sinto o cheiro, uma doçura ruim como açúcar virado carvão. Aí eu sei que é melhor ir por outro caminho. Se você tem coragem de mexer nos mortos por causa de uma joia, cuidado com o que ainda morde quando deveria estar quieto. Joia não apodrece, mas o que ela amarra talvez não queira largar. E se algum dia você ver um brilho amarelo onde não devia, não encoste. Às vezes, o ouro volta sozinho para onde foi jurado e cobra o preço com dentes. Eu sou Adriano Gomes, nascido e criado aqui em Irituía, no Pará. Naquele ano, 2 amigos, o Júnior e a Dandara, começaram a comentar de uma sepultura específica no cemitério pequeno do bairro São Sebastião. A número 12, diziam. Toda semana apareciam velas derretidas, símbolos riscados na terra dura, uns traços que pareciam letras, mas não eram de ninguém da cidade. O morto ali, ninguém conhecia. A cruz só tinha J e a data. 1999. Sem foto, sem família, sem flor. A princípio achei coisa de moleque querendo assustar, mas depois que o vigia do cemitério, o seu Norival, falou que apagava as velas, e no outro dia elas voltavam acesas, mesmo chovendo, a curiosidade pegou. A gente combinou de ir numa sexta-feira, depois das 22 horas, não para mexer em nada, claro.
só para ficar de longe. Chegamos por volta de 23 horas, levando uma lanterna, um terço da mãe da Dandara e coragem emprestada. A rua do cemitério é silenciosa à noite. Só o barulho das cigarras e um cheiro de mato úmido que entra no nariz e arrepia o couro. Perto do muro tinha goteira de vela seca, enegrecida, como se alguém viesse ali todo dia. Pulamos devagarinho. O muro é baixo. E fomos andando entre os túmulos. Eu contei as fileiras, 1, 2, 3, até achar a placa enferrujada. 12. Tinha 4 velas plantadas, recém-apagadas, ainda soltando fumaça fina. No chão, uma marca em forma de círculo, riscada com algo pontudo, e dentro dele uns símbolos que pareciam mistura de letras com desenhos de olho. O ar ali estava mais frio, sabe? Não sei explicar. A Dandara sussurrou. Tem alguém vindo. A gente se abaixou atrás de um jazigo e apagou a lanterna. Os passos vieram primeiro, calculados, sem pressa. Depois, 4 sombras passaram pelo portão, todas vestidas de preto. 3 mulheres. Um homem. Não dava para ver o rosto direito. Só o pano cobrindo a cabeça de 2 delas. Eles se aproximaram da sepultura 12, como se já conhecessem o caminho. Ninguém falou alto. Era um murmúrio baixo, arrastado, num idioma que eu nunca ouvi. Não era latim de igreja, não era espanhol de rádio. Era outra coisa. Redonda, com uns rr que não paravam. A gente ficou imóvel, sentindo o coração bater no pescoço. O homem tirou de uma mochila um pano escuro e um cordão de contas compridas. As mulheres acenderam as velas de novo, todas acesas de uma vez, como se o fogo já estivesse esperando. Uma delas começou a riscar o círculo de novo, por cima do que já estava no chão. O cheiro de vela misturado com terra molhada ficou forte e deu uma tontura leve. Vamos embora, o Júnior sussurrou. Eu ia concordar, mas foi aí que vi o que eles trouxeram. Uma espécie de alavanca de ferro fina. O homem enfiou a ponta entre a tampa e a borda da sepultura. Parecia que já estava solta. Ninguém fez força grande. A tampa levantou com um estalo seco. Eu queria não ter olhado, mas olhei. O caixão tinha 2 travas, e elas também cederam fácil demais. Quando abriram, eu vi o rosto dele. Não estava em decomposição. A pele era fria, um cinza que quase brilhava. Os olhos abertos. Não arregalados. Abertos como os de alguém que acordou e ainda não entendeu onde está. A boca entreaberta, sem dente faltando, como se tivessem acabado de colocar ali. O cheiro não era de morto. Era de casa fechada, de armário antigo. A Dandara segurou minha manga e eu senti a mão dela gelada. O murmúrio ficou mais rápido. Uma das mulheres passou o cordão de contas pelo pescoço do homem do caixão e amarrou como se fosse um nó de gravata. Outra encostou a testa na testa dele, em silêncio, por uns segundos que pareceram minutos. O homem de preto então falou uma frase inteira. 3 palavras, 4, não sei, e tirou o corpo do caixão como se não pesasse 20 quilos, frio como pedra. Eu vi a pele dele enrugar ao toque, como gelo no alumínio. Ele ficou de pé, apoiado pelos 4, mas sem vida, feito boneco. Os olhos continuavam abertos. Foi aí que o Júnior cometeu o erro. O joelho dele bateu numa tampa ao lado e fez um toque que ecoou. O grupo parou. 1 segundo, 2, 3. As 4 cabeças viraram exatamente para o nosso esconderijo. Eu senti minha boca secar. O homem de preto sorriu, eu acho. Ou talvez fosse sombra. Ele disse alguma coisa de novo, baixinho. E aí veio o som que eu não esqueço. Um passo atrás do outro, mas não dos 4, de algo que veio de dentro da sepultura. A terra em volta tremeu de leve, como se respirasse. Corre, eu disse. Levantei num pulo e disparei. A Dandara veio logo atrás. O Júnior tropeçando. O portão estava escuro, mas eu lembrava o caminho. Atrás os passos começaram a nos seguir. Não eram apressados, mas nunca diminuíam. Tac! 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 A gente pulou o muro como quem pula água rasa e caiu do outro lado. Eu bati o joelho, rasguei a calça, nem senti. Corremos pela rua de barro até a ponte pequena do Igarapé. O barulho seguiu. Tac! Tac! Parecia na mesma distância, como se estivesse preso na nossa sombra. A gente se separou na esquina do mercado do seu Pantoja. Cada um para sua casa, gritei. Minha rua ficava 2 quadras acima, que eu virei sem olhar para trás, rezando apressado, com o terço da Dandara enfiado no bolso. Quando alcancei o portão lá de casa, ouvi de novo, agora do meu lado esquerdo, tac. Eu abri, bati a corrente, entrei e encostei as costas na porta.
Silêncio. Só meu peito subindo e descendo. Minha mãe perguntou do quarto: "Que barulho é esse, menino?" Eu respondi qualquer coisa. Demorei a dormir. No outro dia, cedo, voltei no cemitério com a desculpa de levar flor para o túmulo do meu avô. Passei pela fileira devagar. A sepultura 12 estava fechada, bonitinha, sem sinal de mexerem. Nenhuma vela acesa, nenhum símbolo novo. Só que quando cheguei perto, vi no cimento umas marcas leves, redondas, como se algo molhado tivesse escorrido ali e secado. Não era cera. O círculo no chão ainda estava lá, quase apagado. E só eu sei. Naquela hora o vento parou de repente e senti o mesmo frio da noite anterior, cortante por dentro do osso. Nos dias seguintes, o Júnior começou a reclamar de passos na calçada quando voltava do trabalho. A Dandara disse que, sempre às 23h30, alguém parava diante da janela dela e ficava quieto, sem respirar, e que o cachorro não latia, apenas se encolhia. Eu tentei não ligar, mas uma madrugada acordei com 2 toques leves na madeira. Toque, toque. Fui até a porta e vi, no chão do lado de dentro, gotas de água formando um rastro até meu quarto. E eu durmo com a janela fechada. A gente não contou para a polícia. Quem ia acreditar? Só ouvi semanas depois que o seu Norival pediu para sair do trabalho. Ele disse que o cemitério anda muito movimentado de noite. Riu sem graça. Mudou de assunto. E quando cruzou comigo, cochichou: "Menino, tu sabe que aquela cruz da 12 trocou de lado, né?" Eu ri. Ele não. Eu não voltei lá depois do entardecer. Passo longe. Se tenho que cruzar a rua do cemitério, vou pelo outro quarteirão, mesmo que dê mais 500 metros. E ainda hoje, quando o vento muda e o cheiro de vela fria bate do nada, eu sinto aquela tontura leve e ouço baixo o tac, tac, medindo minha passada por trás sem pressa, como se o chão inteiro fosse uma tampa fina prestes a ceder. Se você é curioso e pensa em vigiar ritual em cemitério por aventura, cuidado com a sepultura 12 da sua cidade. Ela existe mesmo quando o número não aparece na placa. Alguns corpos não apodrecem, porque ainda tem compromisso marcado. E passos que começam atrás de você, às vezes terminam dentro da sua casa. Ainda hoje, quando o relógio marca 23h30, eu prendo a respiração na porta e espero não ouvir 2 toques. Meu nome é Marcos Azevedo, policial militar reformado, e o que você vai ouvir foi gravado por mim no dia 18 de agosto de 2017, em São Paulo, poucas horas depois do que chamamos internamente de o último plantão. Tava tremendo quando apertei o botão para falar. Até hoje minha mão não esquece o peso daquele celular. Naquela semana, a gente estava atrás de uma sequência de desaparecimentos nos bairros da Zona Leste. Nada de corpo, nada de pedido de resgate, nada. Só gente sumindo do mapa. Seguimos pistas de caçamba, caminhonete sem placa, boatos de terreno abandonado no fim de uma rua sem saída, atrás de um depósito de materiais. De dia o lugar parecia qualquer lote baldio. Mato alto, muro pichado, lata amassada. Mas quando a gente começou a fuçar, encontrou a terra mexida. Aquele cheiro de coisa antiga e úmida que sobe do chão e gruda no fundo da garganta. Covas rasas, muitas. Não era cemitério oficial, era clandestino. A gente fez o que manda o protocolo, chamou perícia, sinalizou. Mas combinamos entre nós de voltar à noite para ver se flagrava algum desgraçado voltando. Eu e o Cabo Vieira ficamos dentro da viatura, motor desligado, janela só o suficiente para respirar. Era perto de 23h30 quando o vento mudou. O mato parou de farfalhar de um jeito antinatural, como se o ar tivesse prendido a respiração. A gente costuma brincar de 6ª série na polícia, mas quando o silêncio pesa, ninguém faz piada. O cheiro também mudou. Saiu aquela mistura de terra e gasolina velha e entrou um odor frio, tipo quando você abre uma geladeira vazia e não limpa há meses. Bateu um arrepio que veio do pescoço e fechou nos ombros. "Tá sentindo?" Sussurrei. "Tô..." Ele respondeu. E ficou nisso. Pelo retrovisor vi o muro projetar uma sombra que não era da gente nem da lua. Era como se o escuro tivesse decidido andar por conta própria. Desligamos até o rádio para não dar bandeira. A gente conhecia os passos de gente viva. Peso, arrasto, tropeço. Aquilo que começou a subir da terra não fazia barulho de passo. Era uma espécie de rasgo no silêncio.
Quando olhei para o terreno, juro, a terra se mexia como cobertor esticado por baixo. Tem alguém no buraco, o Vieira disse, já puxando a lanterna. Só que não era alguém. Eram vários. Primeiro as mãos surgiram. Não sujas, não molhadas, apenas cinzentas, como poeira compactada em formato de gente. Depois os rostos. Não tinham olhos. Onde devia haver olho havia um vazio liso, pele sem abertura. O que me incomodou não foi a falta. Foi a impressão de que aquilo tentava olhar mesmo sem poder. As cabeças viraram na nossa direção como girassóis procurando o sol. Mas ali não tinha nada para ver. E eles se levantaram um a um do tipo de cova que a gente tinha marcado de tarde, como se estivessem esperando o horário de expediente. Meu peito fechou. Foi PM por 22 anos. Já vi coisa demais e não sou de história de assombração. A gente reagiu como treinado. Abrimos as portas silenciosamente, apontamos as armas. Dei 2 passos para fora e senti o chão oco como se tivesse piso sobre nada. O Vieira mirou e sibilou: "Alto!" As figuras, 6, talvez 7, não pararam. Elas vinham. Não cambaleavam, não pediam nada, não gemiam. Vinham retas, como se o nosso lugar fosse o lugar delas. Eu gritei o procedimento. Apontei para a sola. Tentei ameaçar sem disparar, mas a cabeça mandou menos do que a espinha. Atirei. O clarão iluminou o terreno e, por um fragmento de segundo, vi cada grão de poeira vibrar. A figura que estava mais perto sumiu. Não caiu, se desfez. Virou um vulto de pó, que o vento levou em 2 curvas. O Vieira atirou também. E outra virou uma coluna de poeira pálida, subindo como fumaça que não sabe para onde ir. Aquilo não foi morte. Foi apagamento. O problema é que, para cada uma que se desfazia na nossa frente, 2 pareciam se erguer a 3 metros atrás. A sensação era de estar varrendo a sala com a janela aberta. Você empurra para lá e o vento empurra de volta. Eu e o Vieira fomos recuando, as botas afundando no barro. Ouvi meu próprio coração marcando mais forte do que gatilho de pistola. E eles chegavam. A não ser pelo vento, nada fazia som. Nenhum suspiro. Nem galho quebrado, nem o estalo normal de tiro ecoando. Parecia que o terreno engolia barulho. Apontei a lanterna e percebi uma coisa que me quebra até hoje. As mãos deles, quando se aproximavam do nosso peito, paravam a poucos centímetros, como quem reconhece um objeto familiar e hesita. Era uma reverência, um reconhecimento, ou só o limite de onde eles podiam existir. A luz tremia e eles crestavam, como se a claridade fosse sol de desertar língua. Mas não havia língua. Tinha um dentro sem dentro. O Vieira tropeçou no marco de cimento de uma cova e caiu com o joelho no barro. Quando eu me curvei para puxar pelo colete, uma dessas figuras estava ao lado dele. Eu segreguei tudo que era emoção e disparei na altura do ombro da coisa. O Vieira praguejou e se ergueu. A gente correu até a viatura e bateu as portas. Eu virei a chave e o motor não pegou. Bati de novo, nada. 3ª tentativa. E o motor acordou rouco, como se tivesse dormido décadas ali. Engatei e a gente saiu. Pelo retrovisor, vi as figuras paradas, míopes de olhos ausentes, até que um vento mais decidido varreu o lote e elas foram junto, dissolvendo como cinza jogada ao pé do muro. Voltamos com reforço pouco depois das 2h10. Nada. As covas ainda estavam marcadas, a nossa fita amarela no lugar. Mas não havia pegadas. Não havia sinais de disparo nas superfícies, nem estojo de munição. O mato estava igual antes, ou quase. Juro que havia um pó muito fino assentado sobre as folhas mais baixas. Um cinza claro feito bruma que resolveu sentar. Recolhemos amostras que não deram em nada. No boletim de ocorrência, a chefia registrou nenhum movimento anormal. Eu assinei. O Vieira assinou, e ficou por isso. Você pode pensar que foi medo, fadiga, sugestionamento. Eu pensei também. Passei dias tentando trocar o nome das coisas. Chamar de sombra o que era presença. De vento o que era passo. Até que 1 semana depois eu estava no pátio do quartel e ouvi o Vieira me chamar. Sargento, olha aquilo. No pé da árvore onde os meninos fumam escondido, tinha um montinho de pó claro. Não era cinza de cigarro, não era pó de cimento. O vento mexia e ele subia um tiquinho como se quisesse imitar o formato de mão. A gente não falou nada, só olhou. E o silêncio que eu ouvi naquele terreno voltou do mesmo jeito, às 14h20, com sol alto,
gente rindo. Trânsito lá fora. O silêncio veio e ficou. Eu deixei a polícia militar no fim daquele ano. Cumpri meu tempo. O apelido Último Plantão não pegou à toa. No começo eu evitava passar na rua do terreno. Depois aprendi a não olhar nenhum lote baldio além do necessário. E toda vez que a gente via notícia de desaparecidos sem corpo, o Vieira me mandava um áudio curtinho. Sem olhos hoje? A gente ria. Do jeito que dá pra rir quando você sabe que a risada é só uma tábua entre você e um poço. Escrevo isso. Ou melhor, envio isso, porque prometi pra mim mesmo que não ia levar pro caixão a ideia de que a gente não viu. A gente viu. Talvez não como se fotografa, mas como se reconhece uma cicatriz mesmo debaixo da camisa. A terra ali respira em horários que não são os nossos, e tem gente que obedece a esse relógio. Se você passa por terreno abandonado à noite, principalmente nesses cantos, onde todo mundo finge que não tem cemitério clandestino, cuidado com o silêncio que não é silêncio. Se o vento parar de um jeito que não para, não aponta a lanterna. Não chame. E se por acaso você enxergar alguma coisa que tenta te olhar sem ter como olhar, não atire. O que eu aprendi naquela madrugada é que alguns apagamentos voltam depois, soprados de volta para dentro da sua vida por qualquer corrente de ar. Eu me chamo Marcos Azevedo e este áudio foi gravado em São Paulo no dia 18 de agosto de 2017. Ainda sinto poeira na garganta quando lembro. Se você sobreviveu a este relato e deseja ouvir outras histórias que habitam a penumbra da realidade, inscreva-se no canal e ative o sino do medo. Há muitas outras portas para serem abertas na escuridão.